Prepare-se para uma jornada emocionante através das páginas sagradas da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar desde o Antigo até o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a marcante morte dos discípulos de Jesus. Este vídeo vai revolucionar sua forma de ver a palavra de Deus e enriquecer sua fé de maneiras que você nunca imaginou, mas apenas se você abrir seu coração para a verdade revelada. Se a Bíblia sempre pareceu um livro enigmático e complexo para você, fique conosco até o final deste vídeo. Todas as suas dúvidas serão esclarecidas e você sairá desta experiência mais edificado e iluminado. Não perca a chance de transformar sua vida espiritual e não esqueça de conferir na descrição do vídeo o link para os livros que serviram de base para esta narrativa. Assista até o fim para uma compreensão completa e uma experiência verdadeiramente transformadora. Tudo começou com Deus, a fonte eterna de tudo, antes mesmo do início dos tempos. Ele é o incriado, o Criador de tudo, o Pai da eternidade. No alvorecer da criação, Deus formou os céus e a terra, e no clímax do sexto dia, criou o homem à sua imagem e semelhança, dando vida a Adão e Eva. Criados perfeitos, eles viviam em harmonia divina no Éden, até que o pecado manchou a pureza da humanidade, precipitando todos nós numa espiral de decadência moral. Adão e Eva geraram Caim e Abel. Movido por inveja, Caim cometeu o primeiro homicídio da história. Caim matou o irmão. Mais tarde, da linhagem de Adão e Eva, surgiu Sete, cujos descendentes se voltaram para Deus. No entanto, a maldade se alastrou pela terra, levando Deus a iniciar um novo capítulo com Noé, o justo, que com sua família sobreviveu ao dilúvio a bordo da arca, recomeçando a história da humanidade. O legado de Noé dividiu-se entre seus filhos, Sem, Cã e Jafé, patriarcas das nações semitas, africanas e europeias, respectivamente. Anos depois, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Deus chamou Abrão, de Ur dos Caldeus, que, obedecendo fielmente, tornou-se o patriarca Abraão, o pai das nações. Promessas divinas cercaram sua vida, incluindo a de um filho, Isaque, que mesmo diante das incertezas, sinalizou a continuidade das promessas de Deus. Abrão, então, deixa sua terra e sua parentela, e torna-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abrão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abrão saiu de Harã tinha 75 anos, Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de numerosa nação, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abrão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Hagar para coabitar com Abrão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e ordenou-lhe sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, estava Abraão com 100 anos e sua mulher Sara com 90 anos quando Isaque nasceu. Isaque casou com Rebeca, viu o milagre da fertilidade contra toda a esperança. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada, e nasceram-lhes 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas, e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos, e uma filha por meio de José, o penúltimo filho, gerando os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó, renomeado Israel, tornou-se pai das 12 tribos israelitas. A saga de sua família os levou ao Egito, onde, após séculos, cresceram em número e foram libertados sob a liderança de Moisés, enfrentando 40 anos de provações no deserto
antes de conquistar a terra prometida sob Josué. A família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá habitaram a terra de Gósen, região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma espantosa depois de 400 anos no Egito. Saem de lá sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. A peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em 3 meses, leva 40 anos por causa da incredulidade do povo dos 12 espias que foram conhecer a terra prometida. 10 voltam com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus, e Moisés, diante dos gigantes daquelas terras, se apequenaram duvidando do poder de Deus. Então, Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe entrassem na terra prometida. Após os 40 anos de peregrinação no deserto escaldante, em Josué 11:18, temos 5 anos, segundo algumas versões da Bíblia, de conquista da terra, sob a liderança de Josué. Mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes, marcado por altos e baixos espirituais, até a demanda por um rei, culminando nas monarquias de Saul, Davi e Salomão. Cada um desses reis, com suas virtudes e falhas, moldou a história de Israel, que, após Salomão, dividiu-se em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, unge então Saul como rei sobre Israel. Saul governa por 40 anos, começa bem e termina mal, abre as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rende-se à soberba, à crueldade e, finalmente, à rebeldia e à apostasia. Depois dele, David reina em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo é bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tornou-se o mais destacado rei de Israel. Acumulou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos, andou, mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus. Após sua morte, Salomão, seu filho, reina em seu lugar por 40 anos, pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu a sabedoria e também a riqueza. Tornou-se um homem notório em seu tempo, edificou o templo de Jerusalém, desfrutou de paz em seu governo. Na velhice, Salomão se volta para Deus e se arrepende de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido. Por fim, Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhe reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa escolha. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido porque seu filho Roboão recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. A pompa, o fausto e o luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores. Com altos impostos, aproveitaram a transição de governo para reivindicar as mudanças. Como não tiveram êxito, não puderam caminhar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis oriundos de 8 diferentes dinastias. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Este rei resolveu usar a religião por interesses políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá. Jeroboão I resolveu construir templos no Reino do Norte, em Betei, Gilgal e Berba. Neles colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte andaram por esse caminho.
Todos foram ímpios e perversos, nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou nesse tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação. No reinado de Acabe, por intermédio de sua esposa, Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Acabe cometeu muitos pecados e deixou sua esposa cometer atrocidades em Israel. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Por causa do pecado de Acabe, Elias profetizou que não iria chover. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel, que era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar numa cidade ou vila, deixava os corpos mutilados, empilhando cabeças à porta das cidades conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a ação racial enfraqueceria o potencial de existência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado samaritano, que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. Este reino, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de 2 investidas, Nabucodonosor, filho mais velho de Nabopolassar, invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremenda degradação. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período em cativeiro, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, liberta o povo judeu e abre as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo volta sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Na reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Os samaritanos astuciosamente quiseram unir-se a eles na obra, a fim de desestabilizá-los. Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande despertamento espiritual e uma volta de todo o coração do povo para Deus. 100 anos se passaram e uma nova geração se levantou. Agora, o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus animais cegos, doentes e aleijados, desprezavam a mesa do Senhor. Os sacerdotes se tornaram negligentes e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo, por isso relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Depois de Malaquias, temos um longo período de 400 anos,
chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos os livros históricos religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando à luz a famosa versão denominada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego, sob domínio de Alexandre, o Grande. Depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade. Com sua morte, o reino caiu nas mãos de 4 generais. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Antípatas, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes, o Grande, foi um grande administrador. Ele ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém. Construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários para o mundo. Construiu a fortaleza de Massada e palácios. Porém, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Casou-se 10 vezes, teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família, com medo de perder o seu trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arolo, seu sobrinho com apenas 17 anos de idade, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, ao ver que este conquistava a simpatia do povo, também mandou matá-lo. Sua sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por causa de suas atrocidades. Antes de ir, porém, mandou matar sua mulher Mariana, com receio de que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde, enviou 2 de seus filhos a Roma para estudarem. Sua irmã Salomé ensinou que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou, mandou estrangular seus 2 filhos. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém. Esse foi o homem que ficou alarmado quando soube pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser rei de Israel. Depois que Herodes, o Grande, morreu por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau reinava sobre a Judéia. Os judeus pediram aos romanos que o tirassem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Assim foi que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia. Nesse momento, Pilatos era o governador. Essa catastrófica situação estatal e política, em que o povo eleito de Deus se encontrava sob o poderio dos herodianos, foi então nessa época que Jesus, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém da Judéia. O Verbo eterno, em João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e ressuscitou em glória para a nossa justificação. Tanto a cultura helênica quanto a romana se uniram à contribuição dos judeus na vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do rei. Voltando ao Egito e ficaram em Nazaré, cidade onde haviam morado anteriormente. Ali, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos de idade, deu início ao seu ministério, tendo sido batizado no Rio Jordão por João Batista. No Rio Jordão, enquanto Jesus orou, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Nesse instante, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, revestindo-o com poder para dar início ao seu ministério. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo em que foi tentado pelo diabo por 3 vezes. O diabo investiu contra Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o venceu no deserto, usando sempre a espada do Espírito, a palavra de Deus. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para a Galiléia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte da sua vida. Entrou na sinagoga, tomou o livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar e para libertar." Então Jesus chamou 12 homens,
aos quais deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte do seu tempo para ensiná-los. Percorreu a Galiléia, a Pérea, Samaria e a Judéia, pregou nas cidades, nas vilas e nos campos, pregou nas sinagogas e no templo, pregou a multidões e também a pequenos grupos. Jesus peregrinou, fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo, curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, aprumou os paralíticos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens, recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida: morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer. Ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Sua morte não foi por acaso, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para demovê-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela como um rei caminha para a coroa. Antes de subir aos céus, falou aos discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, 8, Jesus fala sobre a capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e dá também a estratégia de ação a ser seguida. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois do Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém num crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos, levando a palavra por onde iam. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Filipe. O diácono pregador falava e fazia, pregando aos ouvidos e aos olhos pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João. Os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel. Mais tarde, uma igreja gentílica, a Igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Depois disto, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Corinto e as duas cartas para os Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Nessa cidade cosmopolita, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com a fome que assolou o mundo no tempo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar aos pobres da Judéia. Ao embarcar rumo a Jerusalém, comunicou aos presbíteros de Éfeso que, de cidade em cidade, o que o aguardava eram cadeias e tribulações. Não obstante, não levava em conta sua própria vida para cumprir seu ministério de anunciar o evangelho da graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, escreveu sua mais robusta epístola, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do império e repartir com a igreja a palavra, sendo por ela enviado até a Espanha, mesmo levando significativa ajuda financeira aos pobres da Judéia. Paulo foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde foi acusado durante 2 anos pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Em face da tendência de Festo de entregá-lo nas mãos do Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana,
optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do império, enfrentou um terrível naufrágio. Todos os passageiros e tripulantes foram salvos, conforme promessa de Deus a Paulo. Na ilha de Malta, uma cobra picou a mão de Paulo. Deus interveio e neutralizou o veneno letal do réptil, e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Ali permaneceu preso durante 2 anos. Então, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, estimulou os crentes a trabalhar e escreveu cartas para os Efésios, para os Filipenses, para os Colossenses e para Filemon. Fora da prisão, escreveu a primeira carta a Timóteo e a Tito. Mas no começo do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política, e Paulo retornou à prisão, sendo colocado numa masmorra, em um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. Entre os dias 18 e 19 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, subiu para o alto da Torre de Mecenas, de onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa então uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruzes, tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu a sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Por volta do ano 67, Paulo o apóstolo foi degolado, deixando, porém, para as gerações posteriores, um bendito legado. O Novo Testamento foi escrito num período de 50 anos. Temos 4 livros biográficos, os 4 evangelhos, e 3 são sinópticos, quer dizer, vistos por uma mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas. A ênfase de Mateus é apresentar Jesus como Rei dos Judeus, escrito para os judeus, tem o maior volume de citações do Antigo Testamento. É o mais judaico dos evangelhos. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como o servo sofredor, como o servo em ação, aquele que veio não para ser servido, mas para servir a toda a humanidade, resgatando-nos do pecado. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mostra-nos a sua humilhação até a morte, e morte de cruz para nos conduzir novamente a Deus. Escrito para os romanos, é o Evangelho que se concentra nas obras de Jesus mais do que nos seus ensinos. O Evangelho de Lucas enfatiza Jesus como Filho de Deus, escrito para os gregos, por um médico gentil, historiador e viajante, volta sua atenção especialmente para a humanidade dele, com sua compaixão para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. De acordo com o prefácio do livro, o propósito de Lucas é relatar o início do cristianismo, enquanto procura o significado teológico da história. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus e do seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João é um evangelho singular e se destaca pela ênfase que dá na divindade da pessoa de Jesus Cristo, pela forma de narrar o ministério de Jesus, pela linguagem entrelaçada no contexto judaico da época, com uma abordagem diferente dos demais, prova que Jesus é verdadeiramente Deus e selecionou 7 milagres operados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando assim que Jesus é Deus. Jesus de Nazaré, o Messias prometido, inaugurou o seu ministério proclamando o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e demonstrando seu poder através de milagres e ensinamentos revolucionários. Os Atos dos Apóstolos narram o dinâmico crescimento da igreja primitiva, impulsionada pelo Espírito Santo. A mensagem de salvação espalhou-se rapidamente, transcendendo fronteiras culturais e geográficas. Figuras como Pedro e Paulo foram fundamentais na expansão do cristianismo, enfrentando perseguições e desafios imensos para levar o Evangelho a todos os povos.
O Novo Testamento, com os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, oferece uma visão abrangente e transformadora da intervenção divina na história humana. Esse é o legado que recebemos, uma mensagem de fé, esperança e amor que desafia cada um de nós a viver segundo os preceitos de Cristo. Desde os primeiros passos da Igreja primitiva, até seu extraordinário crescimento, que alcançou as distantes cidades de Roma, Antioquia e Éfeso, a história do cristianismo é um testemunho de fé, coragem e transformação. Sob a influência divina, os ensinamentos de Cristo cruzaram Jerusalém, se espalhando por toda a Galácia, Macedônia, Acaia e a Ásia Menor. A saga não termina aqui, pois o livro de Atos nos deixa com uma narrativa em aberto, um convite para continuarmos esta missão de fé. As epístolas do apóstolo Paulo às comunidades de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, assim como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon, são pilares que sustentam o edifício da nossa fé, cada uma delas fortalecendo a resiliência cristã frente às adversidades. Mesmo a carta aos Hebreus, de autor desconhecido, serve como um eco poderoso do chamado à perseverança em tempos de perseguição. Juntamente com as epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas, formam a base de uma orientação divina que guia nossos passos até hoje. E o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, revela a promessa de uma vitória final, onde Cristo triunfa e sua igreja se ergue gloriosa. Diante de um legado tão rico e uma história tão vibrante, como podemos nos manter à margem? Este é o momento de redescobrir a riqueza da Palavra de Deus. Convido você a mergulhar nas Escrituras, a explorar os profundos ensinamentos de Jesus e a seguir os passos daqueles que, com fé inabalável, transformaram o mundo. Abra sua Bíblia, leia, reflita e permita que a verdade divina molde sua vida e inspire seu caminho. Até o próximo vídeo.